Fala galera, boa tarde. Aqui é o professor Elielton. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os dois módulos, né? Que a gente passou por ele aí de formação profissional. Antes de estar falando um pouquinho desse apanhado aí do que a gente viu pelas apostilas, né? Espero que todo mundo esteja bem. A gente está passando por esse momento aí da pandemia. Infelizmente nossos encontros presenciais estão suspensos. Espero que volte logo, mas a gente vai levando da forma que é possível e eu espero estar sanando aí todas as dúvidas de vocês. Então, como já foi mandado para vocês duas apostilas, né, a formação profissional do professor de educação física na licenciatura e no bacharel, agora eu vou falar um pouquinho das diferenças entre os dois e uma forma meio resumida para não ficar muito longo o vídeo, explicar aí a diferença de ambos, né? Vocês já fizeram a leitura da apostila, então provavelmente já deve estar aí habituado aí com a diferença de um para o outro. Quais são as principais diferenças aí para quem pretende atuar no campo da educação física? O profissional do bacharel, ele vai ser direcionado totalmente aí para o lado da saúde em específico, tá? Ele vai poder trabalhar dentro de uma academia, dentro de uma clínica de fisioterapia, ele vai poder trabalhar em clubes, em clínicas. Então, assim, o leque de opções para quem é do bacharel ele é muito grande. Então, um profissional de educação física da área bacharelado, ele consegue ter um ramo aí bem amplo, na onde ele consegue fazer sua carreira profissional bem tranquila. A licenciatura, o profissional que escolher aí trabalhar na área da licenciatura, ele vai ter um único e exclusivo campo, que é a área da educação, tá? Dentro da escola. O professor de educação física da área de licenciatura, ele pode atuar na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no nível superior. Então ele pode ir do começo ali na educação infantil até o nível superior, ele consegue fazer esse amparato ali. Então, licenciatura parte mais para a área da educação e bacharel para a parte da saúde. Essa é a principal diferença. Professor, sou formado só em bacharel. Posso trabalhar na licenciatura? Não pode. Assim como o professor licenciado, ele também não pode atuar dentro de academia, ele não pode atuar com treinamentos, tá? Ambos têm as suas especificações e as suas características. Eu posso me formar em uma determinada área, então no caso eu sou formado em licenciatura e eu posso fazer um aproveitamento de matérias onde eu consigo acelerar o processo e ter a minha formação ali na licenciatura e no bacharel. No caso de vocês, vocês já estão se formando aí com as duas graduações. Então, quem tiver o interesse de trabalhar nas duas áreas, tanto da educação como da saúde, vai poder trabalhar tranquilamente. Esse que é o legal e é muito positivo para vocês isso. É uma economia de tempo muito grande, tá? Escolha do ramo, tá? Geralmente a gente precisa e necessita fazer a escolha de acordo com a nossa afinidade, tá? Até uma frase, mas antes da afinidade a gente tem que entender que essa é a nossa profissão. Vocês estão estudando praticamente para trabalhar nessa área, acredito eu. Então, o primeiro ponto, o ponto-chave que a gente sempre deve pensar é a questão salarial, tá? A gente pode ter aí um bom salário em ambas as áreas, licenciatura ou bacharel, mas aí vai de você escolher e vai do profissional para definir sua base salarial. E depois vem junto a afinidade, é claro, afinidade com a área, porque você deve escolher uma área onde você vai se sentir à vontade para trabalhar. Porque quando você está nessa área que tu tem afinidade, vai deixar de ser um trabalho e você vai fazer algo com prazer. Então você não vai ver o tempo passar, você vai atender os seus clientes, ou você vai
dar aula para os alunos de uma forma bem mais prazerosa, tá? Então a escolha do ramo ela tem que ser focada nisso. Então o profissional de educação física, do bacharel, da licenciatura, deve fazer as suas escolhas de acordo com isso. É bem tranquilo, a gente sabe que conforme a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo o estágio, a gente vai conhecendo o curso, a gente vai se identificando com determinadas áreas. Professor de educação física na área de natação, futsal, treinamento funcional, até mesmo dentro da escola tem professor que tem mais afinidade em trabalhar com aluno da educação infantil. Tem alguns professores que têm afinidade de trabalhar só com alunos do ensino médio. Então, é muito importante essa escolha aí, tá? É claro que muitas vezes a gente vai ter que optar por pegar uma área que a gente não tenha muita afinidade por conta das circunstâncias, tá? Mas essa aí é uma coisa que vai acontecer aí decorrente do nosso dia a dia, tá? Pontos positivos e negativos. Antigamente a educação física ela era uma só, mais ou menos da forma como que vocês estão tendo a formação. Então em 2010 houve essa ruptura, tá? Onde foi dividido aí o curso de licenciatura e bacharel. Hoje a gente tem algumas disciplinas específicas para cada área, tá? Então tem algumas disciplinas que a licenciatura vê, no caso ligada à educação e a parte de aula, e tem algumas disciplinas que o bacharel apenas que vai ver, que é mais ligado ao treinamento, ao atendimento ao público, ao marketing. Então a gente tem essas diferenças aí de um curso para o outro, tá? O ponto positivo é que você se aprofunda muito mais na área, então que você escolher. Se você for para a área de licenciatura, você vai ter um aprofundamento, você vai ter um desenvolvimento maior nessa área. E assim, no bacharel também, você escolheu a parte do bacharel, você vai ter um aprofundamento ali desta forma, tá? O ponto negativo é que às vezes quando você aí pretende fazer as duas áreas, você vai gastar um tempo a mais do que se era necessário, né? E às vezes acaba ficando de forma superficial. Então, esses são aí os pontos positivos e negativos. Agora a importância da educação física, bacharel e a educação física escolar. Hoje, infelizmente, muitas cidades não oferecem educação física escolar a nível infantil, tá? Fica apenas para a parte pedagoga, dos pedagogos ficar cuidando dessa área, e eles começam a oferecer ali o professor de educação física a partir do ensino fundamental. E é muito importante que a educação física seja introduzida na educação infantil, que é onde os alunos, as crianças, elas estão desenvolvendo o repertório motor delas. Então tem que ter um trabalho específico de um profissional ali acompanhando, porque futuramente quando você for trabalhar com essa criança, se não for desenvolvido da forma correta, vai acabar tendo falhas e você vai precisar vir a corrigir isso, tá? Eu falo isso porque eu trabalho com ensino médio, por exemplo, e muitas vezes eu vou colocar atividades de coordenação motora, atividades práticas para os alunos, e eles não conseguem desenvolver, e são atividades que eu proponho para eles de nível de ensino fundamental. Então é algo aí que realmente faz aí a gente a ter um olhar diferente. Então é necessário sim a educação física na educação infantil, tá? A gente precisa ter essa consciência. E o profissional que tiver com as crianças na educação infantil, fundamental, deve trabalhar de forma correta, buscar ali as bases na BNCC, na literatura da própria educação física aí, porque não dá para simplesmente deixar o aluno de lado. Então a gente precisa realmente olhar aí com carinho nessa parte. A área do bacharel é uma área, como eu já falei no início do vídeo, que abrange aí muitas áreas, um leque muito grande. A área do bacharel é ligada extremamente à parte da saúde, a treinamento. Então você vai pegar, por exemplo, às vezes um personal de uma pessoa que está vindo do médico com uma prescrição, que precisa fazer um fortalecimento lombar, precisa de um fortalecimento no quadril ali, nos quadríceps.
Então você vai ter que trabalhar de forma adequada, tá? Eu vou fazer um personal para uma pessoa da área de natação, área aquática, uma hidroginástica. A gente tem todo esse cuidado com a articulação das pessoas. Eu vou fazer um treinamento, vou montar uma escolinha esportiva. Preciso ter todo esse cuidado para não frustrar a criança. Como ela vai entrar numa escolinha, ela vai ter toda a sua expectativa, por exemplo, de passar por um campeonato, por ser selecionado, por jogar. Às vezes o pai vai assistir o filho e vai ficar gritando. Então a gente tem que, além de cuidar do desenvolvimento motor no jogo, cuidado psicológico, que faz parte, sim, né? A gente até tem a disciplina de psicologia esportiva, justamente para estar auxiliando a gente dessa forma, tá? Então essas são as principais diferenças, a importância da educação física no bacharel, na licenciatura, os pontos positivos e negativos. Eu tentei ser bem breve para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer tipo de dúvida, já tem meu contato nas apostilas que eu mandei. Pode mandar mensagem sem medo, galera. Se eu não visualizar na hora, eu vou responder depois, tá? Pode entrar em contato por e-mail também, não tem problema algum. Beleza? E eu tô aguardando as atividades. Poucas pessoas me deram devolutiva. Preciso das atividades para eu fazer a correção e tá conseguindo lançar as notas. Beleza, galera? Espero que todo mundo esteja bem aí em Vale. E que em breve a gente possa estar aí em mais um encontro presencial. Tranquilo? Até mais, valeu e abraço aí para todo mundo.